Por que acontece esse, que está acontecendo tanto aumento? A gente vai conversar agora com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Thales Augusto. Professor, primeiramente vai aparecer aqui para a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia RN. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Obrigado pelo convite. Professor Thales, vamos primeiro explicar aqui para o pessoal de casa o que acontece, o que está levando a esse aumento nos combustíveis. A gente teve vários aumentos já na gasolina, aumento provocado, ele é provocado pelo quê? Porque teve um que não foi nem anunciado pela Petrobras, mas teve aumento no etanol e aí subiu de valor também o combustível, né? Vamos primeiro explicar esse dos combustíveis. Certo. Importante entender a composição do preço do combustível, né? Ele tem um pedaço que é o custo lá da refinaria, que é repassado para o posto de gasolina, que isso tem uma variação de cerca dos 40% do preço final. Tem o custo que é misturado na gasolina e tem os custos dos impostos e das distribuidoras, né? O reajuste de 2 semanas atrás, ele não tinha sido anunciado pela Petrobras, porque a Petrobras não tinha repassado ainda alguns custos. Tinha sido o aumento do preço do etanol, que foi devido ao aumento do custo da cana-de-açúcar. Nessa última semana agora, foi indicado o reajuste, é um repasse de um processo que vem acontecendo no mercado internacional. A Petrobras, desde que trocou o comando técnico da empresa, né, saiu o antigo presidente do novo, não ficou claro ainda como é que vai se dar esse processo de reajuste. Por quê? O que tem acontecido no mercado internacional é que o preço dos 3 meses ele disparou, ele saiu da casa dos $60 pelo barril e chegou a atingir a maior marca dos últimos 7 anos, que foi na última terça-feira, $77. E a Petrobras vinha segurando isso e não conseguiu mais segurar, estava represado e teve que repassar. Então, essa última alta está vinculada a esse repasse ao mercado internacional, que tem sofrido uma alta muito grande no preço do petróleo, derivado do que a OPEC, que é os países que coordenam a produção de petróleo, tem definido como o preço, porque é um cartel produtores, você define a quantidade a ser produzida e eles estão num impasse aí nas últimas semanas sobre se devem aumentar a quantidade produzida ou reduzir a quantidade produzida. Isso tem gerado uma corrida às compras, né, pela demanda, e isso tem impactado nos preços nos últimos meses. A gente já tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores, nosso WhatsApp está bombando aqui, são várias perguntas relacionadas ao assunto. O Lenivaldo Gonzaga, de Caicó, está querendo saber o seguinte: qual a explicação para o aumento do etanol, já que o etanol é um combustível renovável? O etanol, o seu aumento se deve por dois motivos. O primeiro foi que houve uma frustração na safra da cana-de-açúcar, então havia uma expectativa de uma produção maior e devido à seca que ocorre aí na região centro-sul, principal região produtora, não atendeu a expectativa. Além disso, normalmente a produção de etanol, as usinas elas produzem balanceadas, 60-40. Produzem ou 70% de etanol ou 60% de açúcar. Elas trabalham assim de economia, de escopo. E o que aconteceu? O preço do açúcar aumentou no mercado internacional. Então as usinas recalibraram, começaram a produzir mais açúcar do que etanol. E isso gerou também um impacto. Então teve essas duas variáveis, a seca e também o aumento do açúcar, que fez com que as empresas redirecionassem as usinas à produção de açúcar. Inclusive, a gente mostrou ontem na cesta básica, foi o produto que mais subiu, né? O açúcar. Exatamente. A gente tem mais uma pergunta aqui do Otaviano, daqui de Natal. Ele quer saber qual a razão do aumento do álcool. Que é, no caso, que o aumento do álcool vai nessa mesma direção, né? Vai ser a mesma coisa, né? Tem a mesma explicação. Outra coisa que é muito questionada pelos motoristas, sempre que tem esses protestos, que as capitais aqui, as outras capitais aqui ao lado, né, tanto em Fortaleza como também em João Pessoa, o preço do combustível é mais em conta. Tem relação com o ICMS? Qual é essa relação?
tem uma relação que é importante frisar, que é o custo de transporte, né? Você tem algumas outras regiões que tem um custo de transporte menor, tem refinarias mais próximas, ou até mesmo, por exemplo, em São Luís, a importação de petróleo entra pelo Porto de São Luís, então isso diminui bastante o custo do frete. Há diferença de ICMS, mas também é importante considerar esses custos de distribuição, que é a logística. A logística para o Rio Grande do Norte ela é muito mais custosa do que nas outras capitais. Se pegar Pernambuco, Recife tem uma refinaria muito próxima, Fortaleza tem uma logística melhor. No Rio Grande do Norte a logística não é a das melhores, e isso acaba tendo um custo sobre o frete e um custo aí sobre o preço final. A gente tem mais uma pergunta aqui. Como é que é aplicado o ICMS dentro desses valores, né? E aí o nosso telespectador até comenta que qual seria a motivação da diferença dos preços da gasolina entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, por exemplo, já que seria o mesmo valor, né, do ICMS. Isso. A diferença é justamente sobre esses custos logísticos, né? Basicamente você tem uma logística pior dentro do Rio Grande do Norte. O peso do ICMS ele vai variar ali em torno de 25 a 26% no preço final da gasolina, né? Já no gás de cozinha essa variação é um pouco menor, é 13 a 14% no preço final ao consumidor. Mas eu repito, assim, essa diferença interregional entre os estados vizinhos se dá também em boa parte devido à logística, né, do Rio Grande do Norte, os custos logísticos. Pois é, e outra coisa, agora o que a gente quer saber, tem perspectiva de melhora, assim, desse barril, né, o preço internacional começar a cair, em quanto tempo, haver um equilíbrio também na produção de cana-de-açúcar e, consequentemente, do etanol, e a gente começar a ter algumas reduções nesse combustível, ou a perspectiva é só aumentar daqui para frente, até o fim desse ano? A respeito do barril de petróleo, né, na última semana teve uma reunião que não se chegou a uma solução definitiva da OPEP, né, que é os países árabes mais a Rússia, que define. Então, tem havido um impasse. Alguns países estão querendo aumentar a produção para que estabilize o preço do petróleo. Há até um consenso que deve-se aumentar a produção, porque o mundo está retomando, né? Os Estados Unidos têm avançado na retomada da economia, a Inglaterra e alguns países europeus, então há uma expectativa de aumento na demanda de combustíveis, por mais viagens e tudo mais, mas não se definiu muito bem na reunião em que medida vai se dar esse consenso. Então, a última reunião, na última sexta-feira, não chegou a um acordo, então há uma expectativa do que vai acontecer na próxima semana, quando provavelmente deve ter outra reunião. O cenário que se apresenta é que se deve ter um acordo, possivelmente, né? E até o final do ano se reestabilizar os preços do combustível para evitar algo mais alto e sucessivo. Mas isso vai levar um tempo, porque eles vão ter que readaptar o processo produtivo. Quanto à produção do etanol, quando a nova safra entrar, isso se reestabiliza, mas também isso vai demorar algum tempo. Então, assim, sobre a ajustei dos preços, a gente vai aumentar a produção de etanol ao invés de açúcar, e também vai entrar a produção de novas áreas do Brasil, que pode estabilizar. Quanto ao barril, temos que esperar o que vai acontecer dessa reunião da OPEP. A expectativa é que se chegue a um acordo, né? Mas há de demorar. Preciso também olhar agora para o dólar, que na última tem disparado. Normalmente o dólar tem um impacto importante também, já que o preço do petróleo da cotação em dólares, né? E a gente viu num processo de queda reverteu devido aos nossos problemas internos da economia nacional e também no cenário político, né? Então tem que ficar atento aí nessas variáveis. Então é aguardar. A expectativa é que possivelmente haja uma queda no futuro, mas só dá para bater o martelo quando tiver essas reuniões em um cenário mais claro. Pois é, infelizmente quando tem uma queda ela é tão mínima que a gente mal vê caindo, né? Porque sobe tanto, a gente vê tanto aumento para depois ter uma mínima queda que no bolso a gente nem faz tanta diferença, né? Tem mais perguntas dos nossos telespectadores, Paulinho? Tem sim, tem até uma pergunta relacionada ao dólar. Eu queria até que o professor explicasse melhor, né? O nosso telespectador Antônio, ele quer entender melhor
como esse valor do dólar influencia no preço da gasolina, né? E ele está até comentando que houve até uma redução um pouquinho do dólar, mas a gasolina continua aumentando, né? Você pode explicar melhor como é que é essa relação do dólar com esses preços? Isso, claro. Assim, você tem a cotação no mercado internacional, as bolsas de valores internacionais, que elas são feitas em dólar, né? Então tá lá o valor variando em dólar. Então no início do ano estava 50 dólares, foi aumentando para 60 e para 70. Então o que acontece? Quando chega no Brasil, você tem que converter esse dólar em real. Então se o Brasil importa com a cotação internacional, você pega esse valor e transporta para o valor em moeda nacional, que é o real. Então o que acontece? Você pode às vezes ter movimentos contrários. O preço do barril de petróleo subindo, que é o que aconteceu na última semana. O dólar estava caindo, o dólar chegou a cair abaixo dos R$5, né? Coisa que não acontecia há muito tempo, mas em compensação, a subida do preço do barril de petróleo foi muito forte. Você teve uma variação aí de 67 dólares do petróleo para chegar a quase 77, seja, variação de quase 10 dólares, né? Então isso contrabalanceou essa queda do dólar, né? E agora você tem que ficar nesses momentos o preço do cair, mas o dólar continuar subindo, você não vai sentir esse alívio, né? Porque a cotação é em dólar. Então você tem que olhar os dois sinais, tanto o sinal do preço do barril, para onde ele está indo, se ele está subindo ou descendo, e o preço do dólar, se ele está subindo ou descendo, e aí ver o que foi a maior alta, para onde foi a maior baixa, para ver como é que vai se dar esse sentido. É como se fosse uma soma de vetores aí para entender o preço do consumidor final. Pois é, e aí a gente teve aí essa explicação, né, em relação aos combustíveis, barril do petróleo, gasolina, diesel, né, explica aí esse aumento. O que explica também o aumento do gás de cozinha, né, o gás GLP? O que está motivando também? Tem relação direta, claro, produção de petróleo, mas qual é a explicação para tanto aumento também? O gás de cozinha é um derivado do petróleo, né? Então, quando você tem um aumento da cotação de produção desse tipo de combustível, né? Então, assim, o que tem pesado sobre até o gás de cozinha tem um peso de tributo bem menor do que a gasolina, né? Tem basicamente o ICMS, que tem um peso relativo sobre o gás de cozinha. Então, é basicamente o custo de produção, né? Os custos de redistribuição, e esse custo de produção está atrelado ao preço do barril de petróleo, porque é um derivado do petróleo, né? Gasly, que é feito de petróleo, GLP. Então, ele tem essa derivação, então fica muito atrelado ao preço da cotação internacional e como a Petrobras, a política de preço da Petrobras, como é que ela repassa, né, na refinaria. Essa política de preços da Petrobras, ela mudou muito de uns anos para cá, assim, nos últimos anos, por isso que a gente está vendo tanto aumento? Mudou, quando assumiu o antigo presidente, né, o Castelo Branco, ele tinha definido que a política de preço da Petrobras seguiria estritamente a política, a cotação internacional semanal. Então, mudava na semana, ele alterava isso. Isso gerou um incômodo, inclusive, dentro da ala do governo, que levou a sua troca, porque você tinha variações semanais e ele pegou no período de março, fevereiro, um processo de alta muito forte também, né? E depois em abril se estabilizou. Mas a partir de maio, voltou a crescer e já era esse novo presidente, né, que foi alçado aí a Petrobras. E a política da Petrobras não está muito clara. E isso é muito ruim, porque você não sabe em quando vai variar. Por exemplo, você tinha uma alta acumulada represada pela Petrobras e de uma hora para outra ela vai soltar, porque ela não vai conseguir represar muito tempo, porque isso pode gerar prejuízo para a empresa. Porque você tá vendendo petróleo a um preço muito mais baixo do que o mercado internacional, então você está tendo prejuízo. Significa que os investidores que investem na Petrobras começam a fugir da Petrobras, porque ela está gerando um resultado não esperado. E precisa ter claro essa nova política de preço da Petrobras, o que não ficou claro, não está claro ainda. Isso é muito ruim, tanto para o consumidor final quanto para a empresa também.
pergunta recorde aqui do nosso WhatsApp é sempre relacionada a por que o Rio Grande do Norte é mais caro que na Paraíba, que é mais caro que em Pernambuco. Tem essa explicação aí nesses valores? O que anda acontecendo? Pode reforçar. Né? Isso, professor Tales, a gente está pedindo para reforçar porque em alguns momentos aí da entrevista deu uma paradinha por causa da internet e talvez o pessoal não tenha entendido bem essa questão aí do ICMS, como varia, né, de um estado para outro, mas também a questão de logística dentro do próprio estado, não é isso? Exatamente. Você tem diferenças do ICMS, tem diferença inclusive na maneira como o ICMS é cobrado, ou seja, como é que você faz o cálculo, né? Sobre o preço, mas eu gosto sempre de pesquisar que não é apenas isso no ponto de vista da diferença regional aqui para os nossos vizinhos. Tem um custo logístico. No Rio Grande do Norte, para esse combustível chegar, ele percorre um caminho muito mais longo do que em outros estados, nos estados vizinhos. Pega São Luís, o petróleo chega por lá, tem refinaria. Pega Pernambuco, tem refinaria. Né? Paraíba tem uma logística melhor do que o Rio Grande do Norte. Então, o custo de transporte ele tem um peso muito grande. Não é apenas as diferenças do ICMS ou da maneira como o ICMS é cobrado. Esses custos logísticos eles têm um peso importante na cadeia de preço da gasolina. Pois é, agora é importante a gente reforçar que não é modificação no ICMS que está provocando esses aumentos, né? É um reajuste nacional, política de preço internacional, na verdade, né? Leva em conta aí. É tanto que a gente produz a gasolina, que a gente diz, né? Mas por quê? Se a gente produz petróleo aqui no nosso estado, por que esse preço é tão alto? Porque, na verdade, ele não é cotado, né, aqui, ele é cotado internacionalmente. Então, por isso, essa explicação, não é isso, professor Tales? E aí, para a gente conseguir mudar isso, eu acho que é quase que impossível se não houver uma grande mudança a nível nacional, não é isso? Pois é. Você tem duas frentes aí que é muito importante. Como é que você vai atacar? Você quer estabilizar os preços do combustível, da gasolina? Você teria que ter uma política de preços claras e criar algum mecanismo para, por exemplo, suave impacto que as oscilações podem ocorrer, porque às vezes é mensal, semanal. Então você poderia criar algum sem mexer na política de preço da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa internacional que está atrelada à cota internacional. Então, se você tentar intervir na Petrobras para segurar, você está gerando prejuízo dentro da empresa, isso pode ter um custo dentro da empresa. Então, você tem que criar algum mecanismo, algum colchão para suavizar. A meu ver, o caso mais dramático é o gás de cozinha, porque é um bem mais essencial. E atinge camadas populares de maneira mais forte, né? Você tem aí, quando o preço do gás de cozinha aumenta, você tem um impacto muito grande sobre as famílias mais pobres, que não têm que adquirir e começam a migrar para outros tipos, como a lenha, e aí há o risco de queimadura, de acidentes domésticos e tudo mais. A respeito do gás de cozinha, a minha ideia é de que você criasse um mecanismo de reverter, por exemplo, o ICMS que as camadas mais pobres pagam. Você tem como fazer via nota potiguar. Você pega aí, faz um... Pega aí o cadastro único, né? E essas famílias não pagariam. Professor Tales, vou pedir para repetir isso aí, esse finalzinho, porque deu uma travada aqui. Eu achei sua ideia muito bacana, de redução do ICMS no gás de cozinha, porque atinge diretamente as famílias mais pobres, né? E aí você travou aqui na hora que você falou sobre a nota potiguar. Pois é, você podia pegar a nota potiguar, pegar um corte das famílias mais pobres via cadastro único e definir até qual é a renda familiar. Você colocaria isso e você faria tipo uma espécie de cashback. As famílias pagariam, mas no final do mês elas iriam em alguma agência bancária da Caixa Econômica Federal, alguma coisa assim, e reverteria, devolveria o valor pago de ICMS para ela. Porque em vez de você desonerar totalmente, isso é ruim, porque quando você desonera totalmente, você desonera tanto para a família pobre quanto para a família rica, e isso não é, de certa forma, em termos de economia, a gente chama disso, que não gera uma certa equidade.
você poderia fazer essa maneira de um cashback, né? Todo mundo pagaria, mas quando fosse a família mais pobre, lá você tem lá pelo CPF da nota Potiguar, e você está lá registrado na seu nível de renda no cadastro único, e aí você teria devolvido o recurso que baratearia o preço do gás de cozinha. Professor Tales, muito obrigada aqui. Gostei da dica também, serve inclusive aí para análise do governo, né? Uma dica como essa para manter mesmo a equidade, né? Não favorecer, que eu digo, mas de certa forma equilibrar essa diferença entre quem ganha mais, quem ganha menos ser menos taxado e menos onerado em relação ao gás de cozinha, por exemplo. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia RN. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Obrigado. Até a próxima.